Vamos lá, vamos entender agora como que funciona o algoritmo, tá, gente? O algoritmo é o seguinte, ele não é um vilão. Fala assim, ó, o algoritmo não gosta de mim, ele não vai com a minha cara, não tem nada a ver, gente. O algoritmo é o seguinte, ele entende primeiro o comportamento das pessoas que estão dentro da sua comunidade. Para isso, para que ele funcione direito, ele tem que entender. Mas se as pessoas não interagem, ele não consegue entender como que o que que é importante para a sua comunidade e ele não consegue distribuir mais, ele não consegue fazer, ele não consegue chegar no nível de expansão, que eu vou te explicar daqui a pouco. Então, a primeira coisa que o algoritmo entende, ele entende a frequência. Com qual frequência você publica? Você publica muito, você publica pouco, o que que você faz? Você faz mais feeds, você faz stories. Então ele vai vendo o quê? Ele vai vendo quem te responde nos stories, quem são as pessoas que respondem ele, é, quais são as pessoas que tocam na tela. Então as pessoas clicam, tocam na tela. Quem são essas pessoas que respondem enquetes? Quem são as pessoas que respondem enquetes? Quem são as pessoas que mandam direct para ele? Até a pessoa que faz um print, ela faz um print, aquele print lá do Instagram, ele sabe quem é que fez um print. Olha só que interessante, o algoritmo sabe quem fez o print. Olha, se o cara printou, esse comunicador é importante. Se o cara salvou, se o cara compartilhou, se o cara mandou um direct. Então ele sabe quem são essas pessoas. Só que se elas não interagirem, por isso que esse senso de comunidade é importante. Se elas não interagirem, se você só ficar publicando, 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 igual se fosse uma vitrine, e a pessoa só vai passando por lado, só vai passando por lado, ele não entende. Então ele não chega no terceiro nível, vou explicar quais são os níveis. Ele não chega no terceiro nível de expansão. Ele não consegue chegar nem no primeiro, que é interno. É interno, depois estratégico, depois expansão. São três níveis do algoritmo. E aí você não consegue sair do lugar, porque ele não consegue entender. Você só está publicando, 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 publicando. A pessoa vai passando por lá, passando por lá. Ah, tá dando views, mas não está tendo interação, não está funcionando. Então, quando você começa a interagir com ele começa a entender. E aí, como é que a gente faz para interagir? A gente precisa entender que a gente precisa criar microgrupos. A gente chama de microgrupos. O que é microgrupos? Microgrupos é o seguinte: você começa a interagir com as pessoas, entender o que as pessoas gostam de falar. Né? A gente fala assim: meu Instagram é de marketing, marketing agora é inteligência artificial. Só que eu não falo só eu falo de dinheiro, eu falo sobre finanças, eu falo sobre vida, eu falo sobre emoções, eu falo sobre relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, eu falo sobre posso falar até sobre gastronomia, coisas que eu gosto, que eu peço uma indicação a alguém. Então as pessoas vão começar a conversar, a construir histórias junto com você dentro da comunidade. Quando você faz isso, você cria ali microgrupos. Sabe quando você vai numa. Você tem lá filho na escola, aí você vai toda semana, tem lá uma festinha, né? Aí você encontra os pais, e aí você começa a conversar, você já sabe que cada um gosta de conversar. Ah, aquele ali torce pro time tal, aquele ali não gosta de falar de futebol, aquele ali fala de não sei o quê, esse aqui é mais brincalhão, aquele ali é mais quieto. Então você vai construindo o quê? Esses laços de relacionamento com o grupo que tá interagindo com você. Quando o Instagram entende o grupo que você se relaciona, ele começa a chegar no outro nível, que é o nível que de expansão, o nível de mostrar o seu conteúdo para pessoas que têm aquele mesmo padrão de comportamento fora da sua comunidade. Só que você não interage, você não faz nada, entendeu? Assim, então, esses grupos eles são formados o quê? Pessoas que interagem, pessoas que têm um comportamento parecido, pessoas que interagem com seus stories até o fim, entendeu? Tempo de tela, pessoas que fazem perguntas para você e pessoas que te acompanham todos os dias. Então, esses grupos de pessoas. E aí você tem o efeito bolha, né? A gente fala efeito bolha um. Primeiro a bolha é a distribuição interna. Ele vai pegar e vai distribuir para aquelas pessoas ali que estão no seu stories. Você vê que você provavelmente não está passando dessa fase um. Só fica ali na fase um, só. E as pessoas, aquelas mesmas pessoas olhando os seus stories, percebe que são as mesmas pessoas? Ficam só na fase um. E depois tem a fase da expansão, né? Ele tenta pegar outros grupos dentro do seu próprio stories ali, mas ele não consegue, porque as pessoas não interagem. Quando você tem que chegar na fase 3, que é a fase do crescimento orgânico. Né? Você tem que interagir bastante, ele vai pegando mais grupos, mais camadas, e aí ele vai começar a expurgar isso para fora da sua comunidade. E aí você pode pensar que é bobagem, que eu estou falando, estou tirando isso aqui. Não, isso aqui está explicado tecnicamente na,
dessa forma aqui pelo próprio Instagram, né? E agora é importante o quê? Você entender o que o algoritmo gosta. O algoritmo gosta de pessoas que gosta que todo mundo assista seus stories até o fim. Então você tem que entender o seguinte, ele não está aqui para te avacalhar. Fala assim, o Instagram está me avacalhando, não está mostrando meus stories. Ele não está mostrando seus stories porque seus stories é ruim. Entendeu? Não é porque ele não gosta de você. Não é porque você diz assim, ele não mostra, ele não expande. Ele vai expandir o quê? Uma coisa ruim? Porque, mas o meu stories é bonito, não é bonito, mas não é isso que ele quer. Ele quer interação. Então ele quer o quê? Que você faça ações que comuniquem-se com as pessoas. Outra coisa, quando essas ações dão certo, o algoritmo gosta que você repita elas. Então, ações que deram certo, que deram comunicação, que deram visualização, que foram muito úteis ali para a comunidade, você tem que repetir isso. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa te mandou um direct, fez uma pergunta, você pode pegar essa pergunta e transformar num vídeo, por exemplo, né? Numa enquete, em alguma coisa que você sabe que deu muito certo. A retenção alta é importante, então a gente tem que trabalhar muito tempo de tela, né? Quanto tempo a pessoa fica assistindo o teu stories até o final? Será que ela pula? Ela volta? Voltar também é importante. Compartilhar, entendeu? A pessoa tem que compartilhar, salvar, dar print. Então isso tudo é importante, o algoritmo gosta disso. Se você não fizer isso, ele vai entender que é o seguinte, você é irrelevante para a comunidade. Você é um chefe de comunidade fútil. Não tem voz, não tem voz ativa. O Stories foi feito para dar voz às pessoas, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Entendeu? Mas você não comunica, você só fica postando, só postando. Eu tenho uma loja de biquíni, só fica postando os biquínis. Pede dica, fala cores, quais cores vocês gostam, entendeu? Tem alguém aí que tem um modelo legal, que pode mandar um print aqui pra gente ver, entendeu? Então, algumas coisas assim que eu vou explicar aqui nos gatilhos sociais é o quê? É conversa. Conversa. Ele foi feito como uma linha de telefone para você conversar com todo mundo, com as pessoas. Põe isso na sua cabeça. E você nunca mais vai postar histórias diferentes. Você tem que colocar isso na sua cabeça, tá? O algoritmo ele mede o quê? Ele mede algumas coisas, tá? Ele mede as conversas frequentes, tá? As reações contínuas, pessoas que compartilham os seus stories, pessoas participando juntas com você de alguma coisa, tá? E o grupo, o ritual repetido, não, isso que eu já tinha falado, e o grupo comentando entre si, tá? Então, assim, o senso de comunidade dos stories é muito grande. Então, você não duvida disso, gente. Não duvida, porque eu tenho feito isso, tem dado muito certo para mim. Então, põe isso na sua cabeça. Você tem que fazer senso de comunidade, tá? E aí existem alguns mecanismos técnicos para isso acontecer, tá? A gente tem, por exemplo, aí é o que a gente fala da arquitetura de influência, né? A arquitetura de influência picos de engajamento interno e externo. Então a gente vai aprender a priorizar quais são esses picos de engajamento. Então a gente tem aí o código de interação, alavancagem social, arquitetura de influência, várias coisas importantes que a gente vai aprender aqui ao longo do curso, tá? Mas senso de comunidade. Não, se não for para fazer senso de comunidade, não faça. Tá? Tem que fazer. Mas quando é que eu vou publicar o meu produto? Numa sequência lógica. Presta atenção, vou te dar um exemplo aqui importante. Um dos cases que eu estudei com o meu mentorado, que me ensinou a fazer isso aqui, ele cita muito o Jornal Nacional, um jornal televisivo, por exemplo, um jornal nacional. Dificilmente você vai ver uma notícia solta, você não pode fazer story solto. É uma sequência lógica. Então você pega o Jornal Nacional, ele tem uma sequência lógica de reportagens. Você viu, às vezes, quando entra uma reportagem que não tem nada. Quando entra uma reportagem que não tem nada a ver no meio, é o quê? Para quebrar uma sequência e começar outra. Então você tem que fazer isso no Stories também, né? Não, eu quero quebrar, não quebrar a sequência. Mas é o seguinte, eu estou fazendo uma sequência. Então, eu quero um objetivo final, eu quero, por exemplo, vender um produto, eu tenho que fazer uma sequência lógica, lá no final eu faço a venda. Eu não posso simplesmente jogar a venda do produto. Entenderam? Eu tenho que fazer uma sequência lógica. De quantas histórias? A gente vai falar aqui de 7 a 10 histórias. Então, você tem que aprender a fazer essa sequência lógica, como se fosse um jornal, né? Você tem que ter uma sequência de raciocínio para a pessoa ir acompanhando com você. Quando ela vai acompanhando com você, quando ela chega no final, é mais fácil ela comprar. Ela acompanhou o seu raciocínio ali do início ao fim. Entenderam? Então é assim que funciona, tá? Não pode jogar stories avulsos assim, não dá certo, não funciona. Pode testar que você vai ver que não funciona. Beleza? Então vamos para frente.